Boa noite aos irmãos, graças a Deus pela oportunidade que temos mais uma vez de meditarmos na Palavra do Senhor. Convido a abrirem suas Bíblias para o livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos, não estejais inquietos. Filipenses 4, versículo 6 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos entendimentos em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que temos, mais uma vez, de, na Tua presença, abrirmos a Tua Palavra. Prepara os nossos corações, fala, instrui, nos corrige, nos exorta para que nós possamos confiar no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia para vivermos o presente tempo, honrarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Que Tu possa ser glorificado com a nossa vida nesse mundo até o dia de estarmos na Tua presença. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Não estejais inquietos. Não poucos crentes vivem em Cristo Jesus constantemente ansiosos e outros tantos, irmãos, se inquietam, se irritam com contratempos da vida diária. Estar perfeitamente em paz em meio ao tumulto é o segredo da vida cristã. Conhecer a palavra de Deus para que em tempos de grande dificuldade nós possamos ter o equilíbrio necessário para honrarmos e glorificarmos o nosso Deus. Existem diversas causas que podem vir a desencadear transtornos de ansiedade, tais como traumas, estresse, problemas genéticos, doenças físicas e até mesmo a depressão. A pior ansiedade é a provocada pelos pensamentos negativos que vêm, invadem a nossa mente, o nosso coração, aonde a pessoa acredita que algo ruim está prestes de acontecer, mesmo que não haja nenhuma evidência que aponte para isso. É uma resposta emocional provocada pelo medo do futuro. Nós temos muitas vezes, irmãos, medo do futuro. E o modo e as questões difíceis que nós temos que tratar no presente, elas também nos causam muita insegurança. Quanto mais, irmãos, em meio a essa pandemia que nós vivemos. No grego, a palavra ansiedade significa ser atraído para direções diferentes. Direções diferentes do quê? Daquilo que nós desejamos fazer. Nossas esperanças nos dão uma direção a tomar, mas os nossos medos nos direcionam para outros caminhos, nos desviam do caminho correto, trazendo uma pressão sobre as nossas vidas, sobre os nossos sentimentos. E como crentes, irmãos, a ansiedade nos tira muitas vezes a alegria de viver e de fazer as coisas para a glória do Senhor. Do que adianta inquietar-se? Isso tornou alguém mais forte? O irmão conhece alguém que ficou mais forte pela ansiedade? Nunca pode nos ajudar a ansiedade a fazer a vontade de Deus. Os nossos problemas nós não vamos deixar de carregar conosco, mas nós não podemos ficar ansiosos com esses problemas. A ansiedade, ela arruína vidas, de forma, a vida bela que seria, ela se torna uma vida que ao invés de edificar outras pessoas, ela desmotiva outras pessoas. A preocupação. O que é a preocupação? É uma ocupação antecipada. O prefixo pré, ele está diante da palavra ocupação. Então eu estou me preocupando de forma antecipada. Com o quê? Com as coisas que podem acontecer, ou seja, com o futuro. Quando, nos dias que eu trabalhava, na última empresa que eu trabalhei, junto à diretoria, sempre nós tínhamos reuniões mensais. Então, antecipadamente, aquelas reuniões, eu preparava o meu trabalho, preparava a apresentação que eu tinha que mostrar, e eu perdia um tempo, investia um tempo preparando isso para que quando eu chegasse na hora, eu pudesse dar conta daquele serviço que eu prestei e mostrar os resultados através dessa apresentação. Só que o que acontecia? Eu me deixava dominar pela ansiedade. Eu conhecia o assunto, eu havia preparado o assunto, mas o que acontecia? Na véspera, no dia anterior,
de noite eu acordava geralmente e eu começava a pensar naquela apresentação de como eu faria, de como aconteceria, quais seriam os pontos. Então o que acontecia? A ansiedade me tomava de forma antecipada e eu, ao invés de me preparar descansando, eu acabava me cansando antecipadamente. Ou seja, é como o peru de Natal, ele morre na véspera. Então, o que adianta estar ansioso com as coisas que vão acontecer amanhã ou depois ou no futuro? Nós não precisamos nos preocupar, nós precisamos estar preparados no presente para melhor servir a Deus dentro daquilo que Ele tem programado para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo é um exemplo de vida cercado de perseguições, cercado de perigos, divisões e desavença dentro das igrejas que ele implantou e tantas outras preocupações para proclamar o Evangelho, mas nós não vemos a palavra que Paulo dirige de ansiedade, não, ele dirige uma palavra de confiança, de tranquilidade no Senhor. Por isso que ele escreve, não estejais inquietos. Por quê? Porque ele passou por muitas experiências que levariam ele à inquietação, mas ele sempre descansou no poder, na vontade de Deus para a sua vida. Isso é muito fácil muitas vezes dizer para alguém, não anda ansioso, não te ansia com determinada situação. Por quê? Porque não está acontecendo contigo. Tu não está passando por aquela provação, tu não está passando por aquela dificuldade, por aquela tormenta que a pessoa está passando. Então, talvez aos olhos de outro, é muito fácil tu dizer, não fica ansioso. Mas quem realmente sente o problema, acaba tendo ansiedade. Mas isso, irmãos, como crentes, nós não podemos permitir que nos abale a nossa confiança no Senhor. O crente, ele precisa, como o apóstolo Paulo, passar por tudo isso focado no Senhor, dando um testemunho de vida que honre e glorifique ao Senhor. Então a inquietação, a ansiedade, as preocupações são inteiramente proibidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz lá em Mateus 6,25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ou seja, ansiosos, quanto à vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Não é mais a vida do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então o Senhor Jesus Cristo, ele quer nos dizer nessa passagem que nós não devemos nos preocupar com o que comeremos, o que beberemos ou como faremos. Não que nós não devemos ter uma vida sem método, sem um trabalho, sem uma forma de buscar essas coisas, mas isso não pode inquietar-nos ao ponto de desequilibrar o nosso relacionamento com Deus e com os homens. Então as pessoas, elas percebem se nós vivemos ou não numa esfera de ansiedades. Por quê? Porque a marca dos nossos rostos, a fisionomia com que nós mostramos, fala muito mais do que as palavras. Então, quando o nosso espírito ele está angustiado, ele está ansioso, nós vamos demonstrar através da nossa fisionomia, do nosso andar, do nosso caminhar por esse mundo. Então, ficar inquieto, ansioso, questionando, desconfiando, indagando, sempre revela uma fraqueza espiritual. Por isso que nós precisamos crescer espiritualmente. Quando nós crescemos espiritualmente, nós dependemos mais de Deus. Nós não vamos ganhar nada, irmãos, sendo ansiosos. Nós vamos ficar, sim, incapacitados de agir por causa dessa ansiedade. Por quê? Porque ela vai nos precipitar nas palavras, nas nossas atitudes, na tomada de decisões, que muitas vezes nós, se tivermos o equilíbrio, nós vamos tomar de forma correta. Então não nos perturbemos, não deixemos a nossa mente ser perturbada com ansiedade. Está ansioso? Nós vamos ver qual o caminho que nós devemos proceder para resolver essa ansiedade. Como nos tornarmos sábios para agirmos diante das dificuldades. Como falei, as dificuldades, as tribulações, as querelas do dia a dia, elas vão continuar existindo. Mas quando nós dependermos de Deus, a fé vai nos fazer flutuar diante dessas circunstâncias adversas, ao invés de nós sucumbirmos nessas situações adversas. Então, nenhuma ansiedade ela deve se achar em nós como salvos em Cristo Jesus. Não estamos livres, mas não deve se demonstrar através da nossa vida. Por quê? Porque nós temos um Deus no céu todo-poderoso em quem nós confiamos, que nos ama
através de Jesus Cristo, seu Filho, que veio morrer pelos nossos pecados, e Ele nos dá o gozo, o prazer necessário para que, diante dessas circunstâncias difíceis, nós possamos viver de forma equilibrada. Porque Ele é o nosso socorro em tempo oportuno. Ele, nessas circunstâncias adversas, é aquele que vai nos conduzir. Então nós precisamos, pela fé, confiar no poder desse Deus maravilhoso que nos salvou e nos mantém nesse mundo com o mesmo poder com que nos salvou. 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Aqui está se referindo a Isaías 49, 8, onde o Senhor diz que Ele é a luz dos gentios. O dia da salvação está falando, mas podemos aplicar para os tempos de dificuldade, irmãos, não tirando do contexto. O Senhor está conosco em todas as nossas necessidades. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa salvação. O versículo 3 ao 10 diz, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. E ele continua falando no capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo 4, antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então aqui o apóstolo Paulo, ele mostra que Deus deseja proclamar a sua palavra aos perdidos através das tribulações que nós passamos também, irmãos. Nós, em meio a isso, a essas coisas desse mundo, não podemos perder o senso de proclamar o Evangelho. Então, quando nós nos inquietamos, nos ansiamos com situações desse mundo, nós perdemos o foco maior, que é proclamar a palavra de Deus aos perdidos. Nós não podemos permitir que isso nos inquiete. Por quê? Porque isto está sobre esses perdidos também, acontece com eles. Só que eles não têm o Espírito de Deus que nós devemos manifestar em tempos de dificuldade, de ansiedade, para que eles possam olhar para a nossa vida e ver em quem nós confiamos, que nós somos passageiros nesse mundo. Não estamos isentos dos mesmos problemas, mas nós temos o equilíbrio pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então a exortação do apóstolo Paulo em relação aqui a inquietação, aqui em Filipenses capítulo 4, primeiro versículo 6, ele diz, tudo deve ser conhecido diante de Deus. Versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Não meramente, irmãos, aquilo que interessa mostrar a Deus, porque eu estou desempregado, porque eu sofri um acidente e preciso recuperar minha saúde, ou porque eu estou com um problema de intriga no meu trabalho, ou estou com um problema de relacionamento familiar com meus filhos, com um irmão em Cristo. Não essas coisas que são muitas vezes que nos angustiam mais, mas em tudo, ele diz, as coisas pequenas também elas devem ter conhecimento do Senhor. As coisas que o mundo chama muitas vezes insignificante. Se nós contarmos às vezes para uma pessoa que nós levamos diante de Deus isso, aí eles vão dizer assim, Deus tem muito mais para se preocupar do que essas coisas pequenas. Não, para Deus, tudo que nós apresentamos, Deus se interessa. Por isso que Paulo diz, em tudo seja conhecida diante de Deus. Por quê? Porque isso não deve nos desequilibrar, isso não deve nos inquietar, isso não deve fazer com que a nossa comunhão de santidade com o Senhor seja quebrada por causa de um problema que muitas vezes parece pequeno, mas que pode afetar o nosso relacionamento com o Senhor. Então nós devemos apresentar ao Senhor, fazer conhecer ao Senhor, ao acordarmos muitas vezes de noite,
como eu já falei, ao invés de nos ocuparmos, como eu me ocupava com aquela apresentação lá no outro dia, ocupe-se com coisas espirituais. Apresente a tua vida diante de Deus. As horas de insônia, use isso para derramar o teu coração diante de Deus. A santa presença que Deus muitas vezes nos permite na noite e nós ficamos nos remoendo na cama, ao invés de apresentar diante de Deus. Eu tenho experimentado isso muitas vezes, irmãos. Eu acordo, perco o sono e eu começo a orar a Deus. Quando eu vejo, já é de manhã. Por quê? Porque eu descansei no poder de Deus e acabei adormecido nos braços do Senhor. Então falemos ao Senhor, qualquer que seja a coisa, qualquer coisa que possa nos perturbar, nos ansiar, coloquemos diante do Senhor. Não tente carregar o fardo sozinho. Deixe nas mãos do Senhor, porque o Senhor diz que o fardo dele é leve. E quando ele é leve, porque ele tomou sobre si o nosso fardo, deixe na mão do Senhor. Então tudo deve ser do conhecimento do Senhor em primeiro lugar. Em segundo lugar, versículo 6, ele ainda diz, ali no final do versículo 6, tudo seja conhecido diante de Deus pela oração e súplica. Ele fala em oração e súplica. Então, tudo deve ser conhecido diante do Senhor como? Pela oração e súplica. Esse é o canal que nos liga a Deus, a oração e a súplica em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, se coloque de Deus como um pedinte, com fervor, com perseverança, prosseguindo e esperando no Senhor, confiando que Ele tem poder para nos dar. Oração e súplica. Vamos fazer uma diferenciação. O que é oração? Oração é a forma de nós nos aproximarmos de Deus para adorá-lo, para confessar os nossos pecados, para pedir perdão, para agradecer por bênçãos, para pedir coisas para nós mesmos ou para suprir as necessidades de outros. Isso é oração. Súplica. Súplica é um pedido ou uma petição. Então uma oração de súplica, o que é? É pedir a Deus por alguma coisa em meu favor diretamente. Eu estou orando exclusivamente a Deus por mim. E é isso que Paulo diz, não se deixa inquietar, ore a Deus por ti, para que Deus te dê sabedoria, para que Deus dê-te conforto, para que Deus dê condição de tu poder servi-lo da melhor forma. Seja um pedinte por ti. Nesse caso de oração e súplica, Davi, em muitos salmos, apresenta as suas súplicas ao Senhor. Salmo 4:1, por exemplo, ele pede a misericórdia de Deus, ele suplica pela misericórdia de Deus. Ouve quando eu clamo a ti, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmo 5:8, ele pede orientação de Deus para ser um líder. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Salmo 7:1, ele pede para que Deus livre ele escapar dos seus inimigos que haviam perseguido ele. Salmo 7:1, Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Então, ser um pedinte, oração e súplica por ti, para que Deus te dê sabedoria nas decisões. Daniel, capítulo 6:10, Daniel ora quando o rei manda fazer aquele edito que ninguém poderia fazer nenhuma petição, nenhuma oração, senão ao rei Dário. E ele emitiu o decreto proibindo que quem orasse seria lançado na cova dos leões. E Daniel o que fez? Ele continuou a orar, ele continuou a agradecer a Deus, como sempre fez, oração e súplica para que Deus o ajudasse a mantê-lo firme e fiel, servindo a Deus em meio a esse decreto que impedia de buscar a Deus. E ele ora assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura havia sido lavrada, assinada, entrou na sua casa. Ora, havia ali um quarto com as janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também sempre fazia, ele costumava fazer. Então ele não se intimidou, ele continuou buscando a Deus. Salmo 6:11, o Senhor Jesus Cristo nos instrui na oração do Pai Nosso de como nós devemos ser um pedinte a Deus, no sentido de pedir pelo sustento, pelas nossas necessidades, através de súplica e oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedindo a Deus. Então, orações e súplicas são mencionadas
em outras partes da Bíblia, não teremos tempo de ver, mas são instrução da palavra de Deus para que nós, através da fé em Jesus Cristo, possamos buscar da maneira correta, e a maneira correta está na palavra de Deus. A maneira do salvo depositar as suas ansiedades, angústias e necessidades diante do trono de Deus e esperar que Ele supra essas necessidades. Tudo deve ser do conhecimento do Senhor, pela oração e pela súplica. Em terceiro lugar, com ação de graças, versículo 6, lá na parte final, além de súplica, com ação de graça. Em todo o tempo devemos assentar, irmãos, um alicerce de ações de graças em relação ao nosso relacionamento com Deus. Se tudo estiver ausente, a ação de graça deve estar presente. Não podemos perder de vista a gratidão a Deus que nos salvou e que também pelo fato de que nos deixou a sua palavra e seu Espírito para habitar em nossos corações. São as dádivas maiores que nós podemos agradecer ao Senhor. Então isso deve vir de lábios que professam uma profunda gratidão do que aquilo que está cheio no nosso coração. O nosso coração está cheio do amor de Deus em Cristo Jesus. Então devemos ser gratos por isso e expressar essa gratidão através dos nossos lábios. Então tudo que está cheio no nosso coração vai ser manifesto a Deus. Quanto mais contemplamos a palavra de Deus dia a dia, Deus vai estar presente em nós e o nosso coração vai ser muito mais grato ao Senhor. Então a ação de graças é uma forma natural que deve o crente manifestar no seu relacionamento com Deus. Buscá-lo através da sua palavra e aí ser grato por todas as condições que Deus nos dá nas circunstâncias adversas que nos cercam. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quando nós crescemos na comunhão com o Senhor, quando nós praticamos a palavra de Deus na nossa vida, mais nós vamos entender a vontade do Senhor para a nossa vida. Assim nós seremos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez, fará para conosco. E aquilo que nós manifestaremos será gratidão ao Senhor. Então devemos abundar em ação de graças ao Senhor, sermos eternamente gratos. E isso vem de um coração que tem o dia a dia a palavra do Senhor manifesta na nossa vida. Então, tudo deve ser do conhecimento do Senhor pela oração, pela súplica e ação de graça. E por último, versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Paulo aqui nessa ocasião estava preso, mas a paz de Deus nos guarda em Cristo Jesus. Ele estava preso, acorrentado, e encontrava-se junto a um soldado que estava acorrentado com ele, que guardava ele dia e noite, mas o coração, a mente dele estava guardada no Senhor, e ele era um homem que tinha a paz do Senhor. Por quê? Porque além de ter entregue o coração a Deus através de Cristo Jesus, ele sabia que ele tinha salvação e ele tinha o Espírito de Deus com a paz necessária para passar por toda e qualquer dificuldade. Por quê? Porque ele tinha na sua mente, mais importante é agradar a Deus do que qualquer outra coisa. Então, quando nós encontramos a paz verdadeira em Deus, através da salvação em Cristo Jesus, nós somos libertos da condenação do pecado e do inferno, e nenhum outro lugar o homem pode achar a paz de Deus, a não ser em Cristo Jesus. Então, a pessoa que realmente tem a paz de Deus, ela vive em meio a circunstâncias adversas, demonstrando a confiança no Senhor. Romanos 5,1: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Em meio às dificuldades, lembremos-nos da nossa salvação, que nos dá a graça necessária para ficarmos quietos e conhecermos que Deus é Deus, quando, através da sua palavra, permitimos que Ele opere a sua vontade em nossa vida. Ele é o único capaz de nos defender. Ele é o único capaz de livrar os seus filhos das circunstâncias adversas, mas no seu tempo. Então, nós temos a certeza de que tudo que está na palavra de Deus
vai ser cumprido. E a presença dele, está dito, é todos os dias até a consumação dos séculos. Nada pode mudar a sua palavra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 25. Então, quando nós temos a segurança, a paz do Senhor, ela vai nos guardar. A paz de Cristo nos domina, opera em nós, e o Senhor realizará a sua vontade plena. Por quê? Porque quando nós temos a paz do Senhor, nós não vamos, pelas inquietações que passarmos, permitir que essas inquietações alterem o plano de Deus para a nossa vida. Nós não vamos querer dar um jeitinho. E se Deus permite, muitas vezes, a tribulação, é porque ali Ele quer desenvolver uma comunhão íntima conosco. Então não venhamos a tentar sair dessa tribulação do nosso jeito, mas permitir que Deus possa nos acudir, nos dar o livramento nesse tempo de emergência, de angústia, e descansarmos na paz do Senhor, que excede a todo o entendimento. O entendimento humano não tem como explicar, mas aquele que é salvo em Cristo Jesus vai descansar no poder do Senhor. É uma grande contenda diária na vida do crente. Por quê? Porque a velha criatura está dizendo para fazer de um jeito, mas a nova criatura, descansando na paz do Senhor, vai dar o caminho correto para fazer a vontade do Senhor. 1 Pedro 1, 23 e 25, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e é esta palavra que entre vós foi evangelizada. Então a mesma palavra que nos salvou é a mesma palavra que nos mantém na paz do Senhor. E é essa palavra, irmãos, que nós, com a paz do Senhor em nossos corações, nós devemos proclamar com a nossa boca e com o nosso caminhar por esse mundo. Por quê? Porque Deus deu o que Ele tinha de melhor para nos resgatar. E se Ele deu o seu Filho, que era o que Ele tinha de melhor para nos resgatar, como Ele não vai nos cuidar? Ele tem o poder para nos cuidar. Reconheçamos a necessidade de depender de Deus. Nos colocar nas mãos do Senhor. Descansar a nossa cabeça, o nosso entendimento nos braços do Senhor. E a paz eterna, a calma do Senhor, independente da tribulação, da perturbação que existir ao nosso redor, vai nos dar o conforto para continuarmos caminhando. Aquele que entra na presença do Senhor torna-se participante da eterna paz do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E ele ainda fala no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a inquietação, ela é um traço característico da vida do incrédulo. Ela não pode estar presente na vida do salvo em Cristo Jesus, com base na palavra do Senhor e nas suas promessas. Por quê? Porque a inquietação, ela deixa marcas profundas na vida da pessoa, porque ela toma decisões que muitas vezes marcam para o resto da sua vida. E nós, como salvo em Cristo Jesus, tendo a paz do Senhor, precisamos permitir que o Espírito de Deus nos controle. E nesse relacionamento, não permita que nós façamos as coisas contra a vontade de Deus. Ao ponto de muitas vezes nós nos envolvermos muito mais com o mundo secular, quando ele diz ali, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais eu vou acrescentar, é que ele está dizendo assim, descansa na minha paz. Não permita que essas coisas do mundo, do dia a dia, te perturbe ao ponto de tu esquecer do meu poder, da minha graça, da minha misericórdia e vá buscar do teu jeito no mundo essa paz que o mundo não pode te dar. Espera no Senhor. É o que o Senhor Jesus Cristo está falando. Na vontade do Senhor. Busca Ele em primeiro lugar e no mais Ele vai nos acrescentar. Então, aprendamos a apresentar as nossas ansiedades e necessidades diante de Deus. Façamos conhecidas do Senhor pela súplica, pela oração e ação de graças, através de uma comunhão diária com o Senhor. E a paz de Deus nos guardará.
não andeis ansiosos. O devocional Mananciais do Deserto faz referência ao Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele faz a seguinte referência: o esconderijo é para os fracos, os que precisam se esconder. É para mim, é para ti, é só querer. Então, busque no Senhor todo e qualquer suprimento das tuas necessidades. Não te inquiete, faça conhecida do Senhor e Ele receberá honra e glória através da tua vida e da minha vida. Não sejamos levados por qualquer inquietação. E aquele que ainda não conhece a Jesus Cristo como Salvador, vou repetir 2 Coríntios 6,2, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. O dia da salvação é agora, não pode se deixar para amanhã. Faça a Deus conhecer que tu precisa de Jesus Cristo. Esse é meu apelo. Mostre a Deus a tua necessidade que tu tem, aquele que nos acompanha pelas redes sociais e ainda não conhece a Jesus Cristo como Salvador, que tu precisa do amor de Deus em Cristo Jesus, para que teus pecados possam ser perdoados, para que tu possa receber a paz de Deus. E aí, a partir daí, ter essa paz que vai te acompanhar no dia a dia e tu vai apresentar tuas súplicas, as tuas orações, ação de graças a esse Deus que te salvou. Nos procure pelas redes sociais, pelo Facebook, o WhatsApp. Nós te mostraremos como, através da palavra de Deus, tu pode fazer Deus conhecer que tu precisa de Cristo como Salvador e que nós possamos glorificar como salvos em Cristo Jesus a Deus através da nossa vida, vivendo de forma a glorificar a Deus, não com inquietação, mas com a dependência do poder de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, porque nela nós encontramos a salvação em Cristo Jesus, porque é ela que nos mostra que somos pecadores e que carecemos do Teu amor através de Cristo, o perdão dos nossos pecados. Somos gratos por essa salvação, ó Deus. Abençoe que possamos fazer conhecido como salvos em Cristo todas as nossas necessidades e todas as nossas angústias diante de Ti e que possamos apresentar através de súplica, oração, ação de graças, tudo aquilo que Tu já tem feito, fez e fará por nós, ó Deus. Sejamos dependentes da Tua paz e do Teu amor em Cristo Jesus. E aquele que ainda não conhece a Cristo como Salvador possa fazer uma decisão em buscar em Cristo essa paz eterna. Graças te damos pela Tua palavra, faça a obra em cada coração, em nome de Cristo que eu oro. Amém.